Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wallace Lima e é uma alegria estar aqui com você novamente. Eu peço que você se arrume bem aí na sua cadeira, porque o conteúdo que eu vou te apresentar hoje é de cair do assento. É isso mesmo. Hoje é um dia muito, mas muito especial, porque eu vou falar para você sobre uma das leis mais importantes do universo. É uma lei que está por trás de tudo que você cria na sua vida e que determina a forma como você cria a sua realidade. Neste segundo encontro, eu vou revelar para você o segredo que há por trás da lei da atração e ainda vou dizer quais os principais erros de quem assistiu ou leu o segredo comete ao tentar ativar essa lei. Caso seja a primeira vez que você está assistindo a este mini curso online gratuito Salto Quântico, eu sugiro que você volte ao vídeo do primeiro encontro clicando aqui no menu. No encontro passado eu dei dicas exclusivas abordando o efeito lua de mel e ainda liberei uma extraordinária meditação para ativar o seu estado de presença e a minha receita pessoal de um café quântico saudável. No vídeo 1 você também tem a oportunidade de conhecer a minha história e minha metodologia de estudo e ensino que já ajudou a transformar a vida de milhares de pessoas nos últimos 25 anos de estudo, trabalho e muita dedicação. Se você já assistiu ao primeiro vídeo, eu gostaria de recordar das atividades que alinhamos no nosso primeiro encontro, que irão te garantir de ganhar um desconto especial para o curso avançado completo, mais um livro meu autografado. Lembre, não é sorteio, basta você seguir as atividades à risca para receber. Recapitulando, suas 3 simples atividades nesse workshop são: primeiro, assistir os vídeos até o fim; segundo, interagir com o grupo aqui abaixo dos vídeos com a hashtag Salto Quântico, seguido da sua dúvida, desafio, elogio ou opinião e marcar os seus amigos. Terceiro, responder os e-mails que eu vou te mandar com a hashtag Salto Quântico. Vamos lá! Quando falei sobre o efeito lua de mel, no primeiro encontro desta série, eu expliquei como o nosso subconsciente processa muito mais informações do que a gente percebe. Quando menos esperamos, estamos vivendo no passado, fazendo associações com experiências negativas já vividas, com o intuito de nos proteger e evitar novas decepções. Tudo isso vai, aos poucos, fazendo com que os casais estimulem cada vez menos os circuitos de prazer e recompensa. Com a mente focada em medos antigos e em problemas futuros, eles passam a estimular a produção de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. Estar no piloto automático, com a cabeça no passado, só remoendo problemas, é o que inviabiliza as relações, deixando-as sem graça, repetitivas, amargas e sem sentido. Inúmeros casais se separam por esse motivo ou decidem viver juntos por apego, destilando ódio e vivendo uma vida amargurada e infeliz. E isso não acontece só com um casamento. O mesmo processo ocorre nos círculos familiares, com pais, filhos, parentes, amigos e, com frequência, no ambiente de trabalho também. Não fique triste se você não lembra de como expliquei as técnicas utilizadas para retomar o seu nível de felicidade. Revise as suas anotações ou reveja o nosso encontro número 1 para que você possa usufruir dos benefícios de saber como ativar o efeito lua de mel em sua vida com embasamento científico. Vamos lá! Como bem conhecido, o livro e o filme O Segredo abordam o tema da lei da atração. E um dos participantes é o meu colega Michael Beckwith, uma grande autoridade no assunto. Comentei no encontro anterior que estive com ele na Califórnia, quando fui ministrar o meu workshop Salto Quântico presencial lá em Los Angeles. Essa foto aí que vocês estão vendo foi tirada no Agape, que é um centro espiritual internacional liderado pelo Michael Beckwith em Los Angeles. Na ocasião eu estava com a minha sobrinha Tamara Lopes. No entanto, tenho visto muitas pessoas se frustrando com o que foi revelado no filme O Segredo, porque na verdade o filme não revela o verdadeiro segredo. E dá a impressão de que apenas pensar positivo é o segredo definitivo. No entanto, eu confesso a você que isso é um mito. Pensar positivo apenas é uma parte do processo. E a ciência prova que há muito mais coisas por trás do uso prático da lei da atração. Para que você entenda melhor o que eu quero dizer e não caia no erro que frustram milhares de pessoas que não têm sucesso ao tentar usar o segredo, eu vou compartilhar alguns conhecimentos
com embasamento científico. Uma coisa que tenho observado nos eventos que organizo e naqueles que sou convidado é a crescente presença das mulheres quando se trata de temas voltados para o autoconhecimento, espiritualidade e novas formas de se relacionar e liderar. Elas são sempre a maioria esmagadora. Às vezes eu tenho a impressão de que as mulheres vão dominar o mundo. Também acredito que as mulheres passaram por um processo histórico de exclusão que estão agora indo ao encontro de tudo que lhes foi negado de direito. Buscando expandir a sua percepção de valor, através do autoconhecimento, elas são sérias candidatas a serem grandes propagadoras da consciência quântica. Uma percepção que busca a integração da ciência com a espiritualidade para potencializar em nós o que trazemos de melhor, a nossa força, a nossa coragem, o nosso poder pessoal, e que muitas vezes desconhecemos. Eu vou dividir com você uma pesquisa feita por Ellen Langer, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela é psicóloga, é a mãe da psicologia positiva e junto com a sua equipe, ela reuniu um grupo de 8 pessoas adultas entre 70 e 80 anos em um monastério, próximo à cidade de Boston, e pediu para simularem durante uma semana serem jovens novamente, pelo menos 22 anos mais jovens do que eram. Ao chegarem ao monastério, o ambiente foi todo decorado para ajudá-los a recriar o ambiente que viveram na juventude. Eles leram jornais e revistas da época, ouviram música e assistiram programas de TV com diversas notícias de quando eram bem mais jovens. Na semana seguinte, ela reuniu no mesmo local um grupo de 8 pessoas na mesma faixa de idade e pediu para que elas relembrassem velhas histórias de pelo menos 22 anos atrás. No entanto, não foi criado nenhum ambiente especial para fazê-las relembrar da época da juventude. Para ambos os grupos, os pesquisadores fizeram medidas antes e depois de todas as taxas e informações fisiológicas e corporais. O resultado é que o corpo das pessoas de ambos os grupos estavam, após o experimento, fisiologicamente mais jovem. No entanto, o primeiro grupo, que simulou ser mais jovem, teve todo aquele ambiente especial, arrumado para isso, teve resultados muito mais expressivos do que o segundo grupo. Eles aumentaram o peso, a altura e fortaleceram a postura e o andar. Suas articulações ficaram mais flexíveis e seus dedos se alongaram e a artrite diminuiu. Melhoraram a visão e a audição e aguçaram a memória. E a capacidade cognitiva foi aumentada em aproximadamente 63%, enquanto o segundo grupo aumentou em 44%, um número já significativo. Literalmente, num pequeno período de uma semana, eles rejuvenesceram. Eles não apenas passaram a se sentir mais jovens, mas se tornaram fisicamente mais jovens. Não é incrível, gente? Com os conhecimentos que temos hoje da epigenética, o que aconteceu é que eles, ao reviverem intensamente as memórias do passado, fizeram com que o corpo revivessem as mesmas experiências emocionais e reativasse assim os genes que estavam adormecidos, fazendo com que voltassem a produzir as mesmas proteínas mais revigoradas e saudáveis de pelo menos 22 anos atrás. É mais ou menos o que aconteceu com a Maria Del Carmen, aluna do meu curso online avançado Salto Quântico. Meu nome é Maria Del Carmen Costas, tenho 62 anos, sou filha de imigrantes espanhóis, fui muito amada, muito paparicada, muito esperada, admirada pelos meus pais e, no entanto, eu tive uma série de problemas de saúde durante a vida. Então, não foi causada por traumas de família, e sim eu fabriquei essas doenças. Há 16 anos eu tive um infarto cerebral. Fiquei paralisada do lado esquerdo. Este braço era assim, ele era atrofiado e era desta forma. Mesmo a fisioterapia só servia para ele abrir um pouquinho e ficar um pouquinho mole. Mas 2 horas depois da fisioterapia ele já voltava a ficar assim, eu sentia muitas dores. Era difícil de dormir, eu tomava 10 medicamentos por dia, não 10 comprimidos, eu tomava 17, 18, mas 10 tipos de medicamentos diferentes por dia, mais insulina.
no dia 12 de junho eu vi a palestra do professor. Aí todos os dias eu acompanhava todo o material que o professor dispõe, eu passei a acompanhar. E cada dia eu mexia mais o braço. Hoje eu já levanto o braço, olha, eu levanto e olha como já está quase chegando aqui. O professor Wallace nos ensina, né, que a gente deve se cuidar, se apreciar. Eu não sabia que eu tinha que cuidar de mim, não sabia disso. Se eu soubesse que existia esse mundo que eu habito hoje, eu já teria ido para ele há muito tempo, mas eu nem sequer imaginava que existia esse mundo. E a cada dia cai uma venda de meus olhos, é como se tivesse a cada dia tirando uma venda dos meus olhos. Assim foi todos os dias do curso. Até hoje, novos conteúdos surgem, porque apesar do curso já ter terminado, o grupo continua e os conteúdos continuam vindo. E nós continuamos aprendendo a cada dia. O conhecimento não para nunca mais. Me curei de tudo, fiz os exames de todos os medicamentos que eu parei de tomar. E hoje os vizinhos me procuram para saber o que eu estou fazendo, porque eu estou muito bem, ninguém está entendendo nada. E o segredo disso se chama Wallace Lima. Como não ter gratidão, ter me tornado o que eu sou hoje, poderosa, segura, plena, feliz, serena. Como não ter gratidão pelo professor Wallace. Conhecimento é poder, adquira um conhecimento, e principalmente conhecimento seu. Experimente e você será outra pessoa, mais feliz e mais plena. No experimento realizado pela Ellen Langer, considerada a mãe da psicologia positiva, temos como ver que a nossa mente não sabe distinguir entre o que você está vivendo de fato e o que você está imaginando. Esse é um conhecimento reforçado pela neurociência moderna. Algo que considero extraordinário é constatar que a níveis mais profundos é a nossa mente que controla a nossa fisiologia. Bruce Lipton, um dos papas da epigenética, costuma dizer que são nossas crenças que controlam a nossa biologia. Einstein costumava dizer que a imaginação é mais importante que a ciência, pois não há limites para a imaginação, enquanto a ciência ainda é limitada. Exercícios de visualização bem conduzidos podem levar as pessoas de encontro a realidades inimagináveis no plano racional. O médico americano Carl Simonton foi o pioneiro na utilização da visualização para a cura de pacientes terminais de câncer, junto com a sua esposa, a psicóloga Stephanie, ainda na década de 70 do século passado. Os Simonton trabalharam com os hospitais e escolas de medicina mais importantes dos Estados Unidos, usando uma metodologia que conecta as pessoas ao seu potencial inato de autocura e a identificar a origem do seu sofrimento. Os resultados obtidos por eles são considerados extraordinários na reversão do câncer terminal e até hoje esse trabalho já salvou a vida de milhares de pacientes terminais. Veja bem, se uma pessoa é capaz de reverter um câncer terminal usando a sua imaginação, imagine o potencial de que dispomos dentro de nós de darmos um novo rumo às nossas vidas quando aprendemos a usar essa incrível tecnologia que dispomos no nosso mundo interior e que podemos acionar a qualquer momento para redirecionar e curar as nossas vidas. Hoje, sabe-se que uma das causas do câncer são conflitos emocionais mal resolvidos e que operam dia e noite a nível subconsciente. Outro fator é a adoção de identidades durante alguma fase da vida para atender à expectativa dos pais, da sociedade ou da família e com as quais a pessoa não consegue se identificar. Tudo isso leva a pessoa a viver uma roda viva de acontecimentos estressantes para os quais não conseguem ver uma saída. O estresse implacável e cotidiano debilita o sistema imune que começa a perder a batalha contra as células cancerígenas. A dor, o sofrimento, surge como uma oportunidade da pessoa dar um novo sentido à sua vida. Sabemos que conflitos são muito comuns nos relacionamentos humanos. É normal que cada um queira ter razão
na forma como percebe a realidade. As pessoas percebem o mundo a partir de referenciais diferentes. Às vezes, um está certo não significa que o outro está necessariamente errado. Quanto mais luz colocarmos sobre uma situação, poderemos percebê-la sobre vários ângulos e chegarmos a conclusões, às vezes, muito diferentes. É um tema bastante complexo. Requer termos o discernimento que muitas vezes precisamos priorizar sermos felizes do que simplesmente ter razão. Um outro aspecto a ser olhado é que um conflito relacional bem gerenciado pode servir de alavancagem para o crescimento emocional, espiritual e financeiro de um casal. Quando isso não acontece, os sabotadores internos entram em cena, demarcam territórios rígidos e cada um decide ter razão quanto ao seu ponto de vista. A visão quântica de mundo nos convida a olharmos a situação a partir do referencial do outro, na perspectiva de inclusão, de complementaridade e da compaixão. Sei que isso não é fácil, requer uma certa dose de sabedoria, de paciência, de determinação. No entanto, sabemos que a simples exclusão do outro, não valorizando o seu ponto de vista, não honrando-o e respeitando-o, leva o conflito para um território em que só haverá perdedores. Todos nós queremos pertencer. O trabalho do alemão Bert Hellinger, criador das constelações familiares, mostra muito bem isso. Ele explica que as relações só prosperam quando são respeitadas as ordens do amor. E uma das ordens do amor é o pertencimento. Todos nós queremos fazer parte do sistema no qual estamos envolvidos. Queremos ser valorizados, reconhecidos, incluídos. A exclusão, pura e simplesmente, vai gerar uma chaga, uma ferida profunda, que só pode ser curada com a inclusão daquele que foi excluído. A regra é simples. Estamos aqui para evoluir e essa evolução só pode ser eficaz quando respeitamos as ordens do amor. Quando amamos verdadeiramente, desejamos que o outro seja feliz do seu jeito e não apenas quando o outro se submete ao que acreditamos. Amar requer desapego, deixar que o fluxo da vida siga. Requer confiar que os conflitos, as dificuldades, os desafios podem ser sempre transformados em alavancas evolutivas e que o melhor está sempre por vir. Também requer uma dose generosa de fé todos os dias e confiar que há uma lei universal justa e precisa que poderá nos guiar rumo ao nosso destino, a lei da atração. Compreender e saber aplicar essa lei irá pavimentar o caminho para o seu salto quântico. O salto quântico na mente acontece quando investimos numa quantidade de energia extra que possibilita levar a nossa vida para um próximo nível, sair da estagnação, da mesmice, da vitimização, das enfermidades. Essa energia extra nos empodera para enfrentar os nossos sabotadores, representados pelas vozes internas que nos impedem de evoluir e crescer emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Para te dar um exemplo disso, eu vou mostrar a você agora a história de uma outra aluna do nosso curso Salto Quântico. O meu nome é Maria Angélica de Almeida, eu sou nascida em Brasília, eu sou advogada, trabalho na área ambiental, eu sou divorciada e eu tenho um casal de filhos. Mas não são só eles que moram comigo, eu moro também com a minha mãe, que tem 85 anos, tem demência senil, tem cegueira, tem uma série de limitações. Enfim, essa sou eu. O fato é que ter uma pessoa nas condições que a minha mãe vive hoje é profundamente limitante para a vida da gente. Vira e mexe, tem uma internação, porque dá uma infecção urinária, dá um problema, dá outro problema. Então, desestrutura toda a sua vida. Você passa a viver em função desta pessoa. E como nós tínhamos problemas de comunicação, né, tinha sido sempre, toda uma vida, um relacionamento complicado, um relacionamento difícil, eu comecei a ter problemas, porque eu tinha que assumir uma missão para a qual eu não me sentia preparada. E ela sentia a minha resistência. Eu me sentia na obrigação de fazer, mas não havia amorosidade em mim.
o que era muito ruim, porque eu também me sentia muito culpada. Então a culpa de não ter aquela disponibilidade emocional para cuidar da minha mãe era terrível, me fazia um mal profundo. Aquilo estava me envenenando, estava me intoxicando. Uma coisa fantástica que eu aprendi com o Wallace é o poder da gratidão. Estar agradecido por isso me dá o sentido do agora, porque o agora é a única coisa que a gente tem de verdade. Pode ser que daqui a 10 minutos eu bata as botas. Eu tenho um AVC como a minha mãe teve e eu não resisto como a minha mãe resistiu. E quando veio a proposta, então, de fazer o experimento da intenção para minha mãe, eu falei, não façam para minha mãe, façam para mim. Me aliviem, quem precisa sou eu. Num primeiro momento eu não me dei conta, achei que as coisas estavam... E num determinado dia eu acordei e falei, o que é isso que eu estou sentindo aqui dentro pela minha mãe? O que é esse afeto, essa amorosidade? O que é isso que é bom de sentir? É um encontro que é bom para ela e é bom para mim. E o experimento da intenção é isso. Fez de mim uma pessoa muito melhor para cuidar dela. Ela precisava e eu também precisava, e foi uma bênção, foi um alívio muito grande. Toda a minha gratidão ao Wallace, a Laís e a todo o grupo. Eu não sei qual é o conflito que você vive ou já viveu no seu relacionamento atual e te peço que qualquer que seja o seu desafio, que exercite olhá-lo através de novas lentes de percepção. Não sei se o seu conflito está relacionado ao fato do seu marido não contribuir com os afazeres domésticos ou periodicamente ir ao futebol, encontrar-se com os amigos. Eu não sei se o seu conflito está relacionado ao fato de o seu companheiro ou companheira estar se destacando muito naquilo que faz e por isso passa a ser mais requisitado e isso te traz insegurança. Eu não sei se o seu caso é pelo fato da idade estar avançando e você já não se sentir tão atraente, teme que o seu companheiro diminua o seu interesse e até pensa em ter outro ou outra. Enfim, seja qual for a sua experiência, o ponto-chave é que de alguma forma algum sabotador interno está tendo vez e voz dentro de você. Ele pode estar dominando os seus pensamentos, incutindo o medo, a insegurança, a baixa autoestima, a desconfiança. E quanto mais você pensa, mais ele se fortalece. É também possível que você esteja compartilhando os seus medos com pessoas que também vivenciam problemas similares e que só contribuem para reforçar os padrões de medo e insegurança que você anda nutrindo. O sentimento de exclusão costuma ser um dos mais determinantes para a instauração dos conflitos. Muitas vezes, são nutridos por pressuposições e julgamentos. E quando alguém se sente excluído, seja porque a exclusão existe de fato ou é apenas fruto de uma imaginação fértil, o conflito está instaurado. Eu convido você a assistir aos outros depoimentos aqui nessa página abaixo. Talvez você se identifique com algumas das histórias e isso te ajude a enxergar como é possível para você viver uma nova história. Agora vamos refletir um pouco sobre isso. Você já reparou ter vivenciado na sua relação desafios similares aos vividos por seus pais ou por outras pessoas da sua família? Você já reparou em você ou no seu companheiro ou companheira que às vezes são trazidos à tona situações de dores emocionais ou lacunas afetivas vivenciadas na relação com os seus pais ou os pais dele? Você já percebeu algum padrão de crenças que é comum às pessoas da sua família? Você já percebeu que tem pessoas que entram em relacionamento e saem de relacionamento e está sempre reclamando dos mesmos problemas? Parece até que a pessoa é um imã para atrair aqueles problemas. Eu faço essas perguntas porque essas situações são muito comuns nos relacionamentos. O belo trabalho realizado pelo Bert Hellinger deixa claro que fazemos parte de um sistema maior, que engloba os nossos ancestrais,
sendo os nossos pais os que nos influenciam mais diretamente. Daí a importância de honrar e agradecer a toda a nossa ancestralidade e, sobretudo, aos nossos pais. A falta de reconciliação com os pais irá fatalmente levar a que a experiência mal resolvida com o pai ou com a mãe venha à tona no seu relacionamento atual. É por isso que é comum projetarmos no outro algo que não é do outro, e sim algo que representa uma lacuna afetiva deixada na relação com os nossos pais e que precisa ser curada. Ter essa compreensão nos aproxima de uma solução efetiva. Atraímos as pessoas certas para as nossas vidas, que estão em sintonia com a nossa vibração dominante, para que juntos possamos vivenciar os desafios evolutivos e nos curar. Ao entender como funciona a lei da atração, você compreenderá melhor como poderá treinar o seu corpo e sua mente para atrair situações cada vez melhores para a sua vida e encarar sempre os desafios como oportunidades evolutivas. Eu sugiro que você agora se volte para o seu relacionamento atual e amorosamente observe se o que está cobrando o seu companheiro ou companheira é algo dele ou dela mesmo, é uma lacuna sua afetiva. Procure-a para uma conversa franca, honesta e amorosa e tome a decisão de investigar a fundo a sua história. Convide-a para ver esses vídeos que certamente irão ajudá-los a ter uma compreensão mais ampliada e, quem sabe, trazer de volta o efeito lua de mel para as suas vidas. No estudo que apresentamos da pesquisadora de Harvard, Ellen Langer, ficou claro também como podemos influenciar o nosso presente, nos conectando com realidades já vividas no passado. A partir do momento que temos essa consciência, poderemos ser mais seletivos com as nossas lembranças, procurando dar mais atenção às lembranças boas, evitando as lembranças ruins, enfraquecendo-as. Ao tomarmos a consciência de que podemos mudar o nosso estado de ser para atrairmos realidades mais favoráveis, passaremos a gerenciar melhor as nossas emoções e, consequentemente, obteremos melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Você pode estar se perguntando, Wallace, veja se entendi bem. No experimento realizado pela Ellen Langer, temos como ver que a nossa mente controla a nossa fisiologia. Que não faz sentido simplesmente brigar sempre pelos mesmos motivos, sem investigar o real motivo da dor. E que, buscando visualizar situações positivas, eu posso atrair novas possibilidades para a minha vida e viver melhor comigo mesmo e com os outros. É exatamente isso. E tudo isso está relacionado ao seu estado de ser. Agora, vamos entender melhor o que é esse tal de estado de ser e por que ele é tão importante nas nossas vidas. Mas o que é esse estado de ser? Então, o estado de ser é a nossa forma habitual de pensar, sentir e agir. É o padrão de comportamento que criamos com base nas nossas experiências e crenças e que colocamos no piloto automático do subconsciente. Toda vez que a gente pensa e sente, emite um padrão de onda eletromagnética, transmitindo uma informação numa faixa de onda específica, com uma frequência bem determinada, associada à vibração predominante dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É essa vibração que chamamos de estado de ser, que nos conecta como uma antena à realidade lá fora. Os cientistas descobriram um campo de energia, também chamado de campo das potencialidades, conhecido também como campo de ponto zero. É nesse campo que estão em estado latente de dormência, na dimensão espiritual, as potencialidades, ou seja, as possibilidades infinitas da realidade se manifestar no mundo material. Só que essas potencialidades funcionam mais ou menos como uma emissora de rádio que tem uma frequência específica e que, para sintonizar nela, precisamos emitir, através da nossa antena mental, pessoal, a frequência certa. É isso mesmo, você passa a funcionar como uma verdadeira antena,
e precisa sintonizar numa frequência específica para que você possa transmitir a informação correta. E nesse momento você está configurada com uma estação de rádio de forma a possibilitar que aquela informação emitida a um nível vibracional, através do seu estado de ser, sintonize-se com o campus das potencialidades e venha se manifestar materialmente em sua realidade pessoal. Compreendeu? Bom, aparentemente é simplesmente se conectar à realidade que se quer manifestar. Agora, como fazer isso é exatamente o grande segredo e a gente precisa conhecer a sequência certa e que comumente não é divulgada para as pessoas. Por isso, muitas delas não conseguem atingir os resultados desejados. A gente tem que pensar em algo, ou seja, a gente tem que ter uma intenção focada e, além disso, precisamos ter um sentimento completamente alinhado com essa intenção. É esse sentimento que vai amplificar o sinal emitido pela sua antena mental, ok? Esse sentimento que vai criar a coerência entre o que você pensa e o que você sente. E aí você me pergunta, então é só pensar e ter um sentimento que tudo se resolve? Não, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa pensa e sente e logo ela já fica ali ansiosa. Como eu já pensei, agora vai acontecer. Então tem uma outra etapa que vem primeiro. Você tem que ter o que Jesus chamou de fé. Só a fé inabalável possibilita o desapego. A fé genuína é exatamente quando a gente pensa e sente e com isso a gente se conecta e solta, relaxa. A gente se desapega do resultado, ou seja, nós passamos a confiar tanto no resultado que começamos a agradecer antecipadamente pela manifestação daquilo que queremos, sem esforço algum. A confiança é tanta que nós já entramos nesse sentimento de gratidão. Lembre-se, desapegar-se do resultado é uma etapa fundamental. O desapego acontece exatamente nesse momento que você está plantando a sua semente vibracional quântica, a sua intenção e o seu sentimento. Outra coisa, quando você está se comunicando através da sua estação de rádio pessoal, tem que ter paciência. Lembra da velocidade da internet que comentamos no vídeo anterior? Nossa capacidade de viver no presente representa somente 5% da nossa capacidade de manifestar algo de novo nas nossas vidas. E para você entender melhor, eu vou fazer uma analogia. Veja bem, quando você planta uma semente, você não fica ali ansiosa, cavocando para ver se a semente germinou, se no dia seguinte ela já brotou. Você entende que na natureza tudo tem um tempo certo para desabrochar. O estado de ansiedade, de preocupação, de controle, bloqueia esse processo criativo da manifestação. Vibrando na frequência errada, desencontrada, da preocupação, de não dar certo, você literalmente congela a realidade nesse estado que você não quer. Esse é o chamado efeito Zenão físico, no qual o observador, de tanto se fixar numa dada realidade, vibrando naquilo que não quer, termina projetando aquilo que não quer, exatamente daquela forma na sua vida. E isso acontece porque você está focada na realidade, vibrando na escassez, na falta, na preocupação. No fundo, você não está realmente acreditando que é capaz. E então você diz, poxa, e aí, como é que eu consigo criar esse estado de desapego e de preocupação? Eu vou lhe dar uma outra dica que é realmente muito importante. Não é possível criar nada no nível do ego. O ego é tudo que a gente tem de memória, tudo que a gente criou, tudo que a gente viveu de experiência passada. Está tudo aqui no nosso subconsciente, gravado e representa 95% da nossa capacidade cognitiva. Então, quando você está nesse estado do ego, com a mente acelerada, o seu cérebro está governado por ondas cerebrais num ritmo mais acelerado, as chamadas ondas beta. E a tendência é que quando você pensa em alguma coisa, você vai logo querendo controlar o resultado, aquela realidade que vai se manifestar.
Você pensa já tendo a resposta sobre aquilo. Você não se desapega, você não solta, não se lança. Ou seja, essa falta de desapego é que faz com que os seus sentimentos fiquem contaminados pelas experiências negativas do passado. Então, de uma certa forma, é o ego, o condicionamento do passado, que impede que a maioria das pessoas que acreditam que só pensar positivo resolve, não obtenham os resultados desejados e terminem atraindo exatamente aquilo que não querem. No nível do ego, uma mente acelerada, são os sabotadores alojados no subconsciente que dominarão a cena e construirão os mesmos resultados. É por esse motivo que as coisas não acontecem, porque as pessoas estão na realidade com o pensamento contaminado, conectado às memórias criadas no passado, associadas às experiências negativas que foram vivenciadas. Então, na verdade, você está pedindo coisas que já vêm contaminadas. As pessoas muitas vezes não pedem as coisas com o intuito de evoluir. Muitas vezes estão pedindo apenas algo para competir, aparecer, para validar uma posição social. Elas não conseguem se conectar com o real valor daquilo. Ou seja, aquilo na verdade tem um quê de vibração, de insegurança, de medo, de ansiedade. E aí sempre que você vibrar na escassez, na ansiedade e na preocupação, será isso que irá atrair de fato. A escassez, a ansiedade e a preocupação. Entende como temos que limpar a nossa mente de pensamentos vinculados à nossa insegurança para prosperar? Sei que esse conteúdo é denso, profundo, é verdade. Como falei, é de cair da cadeira e por isso vamos revisar o passo a passo para que você entenda por que a lei da atração não funciona para a maioria das pessoas. Primeiro, veja bem, temos que vibrar no estado de ser adequado, que é quando estamos vibrando na frequência daquilo que queremos. Segundo, você passa a funcionar como uma antena emissora de um sinal específico. A informação contida no sinal está vinculada ao seu estado de ser. A informação deve estar na frequência certa, precisa, para se conectar à realidade que você quer manifestar. Terceiro, o seu estado de ser corresponde à sua intenção aliada com o seu sentimento. O seu sentimento é que vai amplificar o sinal emitido pela antena transmissora da sua rádio mental. Não adianta a pessoa pensar, sentir e logo ficar ali ansiosa. É preciso trabalhar o desapego através da fé incondicional. 5. Temos que ter fé, ou seja, passamos a confiar tanto que começamos a agradecer antecipadamente pela manifestação daquela realidade, sem esforço. Pensamos, sentimos e já somos gratos. Lembre-se que ao realizar as chamadas curas milagrosas, Jesus sempre dizia, foi a tua fé que te curou. 6. Supere a ansiedade e o pensamento acelerado. Medite ou ore para diminuir a frequência cerebral. Assim, você entrará em estado de fluxo, onde o seu desejo irá fluir. E aí se abre a janela para acessar o campo das possibilidades, onde as possibilidades infinitas de criar uma nova realidade estão lá, latentes, adormecidas, só esperando que você se conecte a elas na dimensão espiritual. Agora, você pode entender por que viver sempre ansioso, mergulhado em conflitos internos, com o intuito de que a pessoa amada fique ao seu lado, acaba gerando uma desorganização tão grande que os conflitos só aumentam e as separações naturalmente acontecem. Espero que tenha ficado claro para você que quando algo negativo se manifesta, é por conta de que, a nível subconsciente ou inconsciente, estamos atraindo isso. É o nosso estado de ser que atrai aquela realidade. Não é somente nos relacionamentos afetivos que isso acontece. No âmbito profissional funciona da mesma forma. Às vezes perdemos oportunidades por ficarmos ansiosas para termos uma promoção. Passamos de forma silenciosa a nossa insegurança sobre um problema e deixamos de agregar valor ao grupo e nos distanciamos por conta de uma ideia que não gostamos.
Alinhando o tema na esfera profissional, o ponto-chave para se tornar uma pessoa próspera financeiramente é também melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Saiba que as pessoas à sua volta te enxergam de maneira diferenciada. É o teu estado de ser que atrai as pessoas por afinidade. Vibrando na frequência certa, você irá atrair as pessoas certas. Irá aumentar suas oportunidades de negócios ou de arranjar um novo emprego e assim incrementar as suas possibilidades de prosperar profissionalmente e gerar resultados diferenciados. Vamos nos aprofundar no tema da prosperidade financeira no nosso próximo encontro com dicas incríveis. Bom, eu vou ficando por aqui, finalizando o nosso segundo encontro de uma série de 4 encontros do nosso minicurso online. Espero que esteja gostando e não se esqueça do seu comprometimento comigo em relação à realização das tarefas, ok? Então vamos relembrar. Primeiro, assista os vídeos até o final. Segundo, interaja com o grupo aqui abaixo dos vídeos com a hashtag Salto Quântico, seguido da sua dúvida, desconforto, elogio, opinião e marque os seus amigos. E por último, responda todos os e-mails com a hashtag Salto Quântico. Assim, você vai demonstrar que está realmente engajada nesse treinamento e você vai ganhar um desconto para o curso avançado completo, mais um livro meu autografado. Como eu já disse, não é sorteio. Basta seguir as atividades à risca para receber. Eu vou ficar por aqui me despedindo e antes quero te revelar algo sobre a meditação que eu estou disponibilizando aqui no botão abaixo. No encontro anterior, falamos que a ciência tem provado que a meditação altera até mesmo a estrutura física do cérebro. Ela é fundamental para ativar o nosso estado de presença. É por isso que no meu curso online Salto Quântico eu entrego como bônus algumas meditações guiadas e faço uma aula específica abordando o tema. Hoje eu medito pelo menos 2 horas por dia. E o melhor que descobri foi que meditar, além de aumentar a minha criatividade, fortalece também o meu sistema imunológico, evitando que eu adoeça. De modo geral, a meditação auxilia você a faxinar sua mente e ficar numa frequência cerebral mais baixa, adequada para se livrar dos sabotadores internos. Lembra quando eu expliquei que você passa a funcionar como uma antena emissora de sinais e que precisa emitir o sinal com a informação certa para atrair aquilo que quer? A meditação funciona como um antivírus vibracional, livrando você das interferências que os sabotadores, os pensamentos negativos, podem gerar em sua mente. Treine a meditação. Ela é uma grande aliada para a sua evolução. E eu aguardo você no nosso terceiro encontro quântico. Nele, eu vou revelar um segredo para você aprender a aplicar a lei da atração, focando na esfera da prosperidade financeira. Você passará a entender por que algumas pessoas têm sucesso e outras parecem que só têm azar. Porque em determinadas situações que parecem desfavoráveis, uns dão a volta por cima e outros ficam por baixo. Coloque aí na sua agenda, possivelmente a sua vida tomará um novo rumo depois desse nosso terceiro encontro. A data está aqui na página, eu vou te enviar o link por e-mail. Um grande abraço e até lá!